O auxílio da psicanálise e da psicologia tem sido fundamental para a educação. A história dessas ciências no Brasil está profundamente ligada ao nome do Dr. Durval Marcondes. No perfil de educador de hoje, você vai conhecer o Dr. Durval Marcondes. E para falar dele e de sua importância para a história da psicanálise no Brasil, nós convidamos a professora e psicanalista Lúcia Valadares. Ela escreveu o livro A História da Psicanálise em São Paulo, 1920-1969. Esta é uma sala de aula muito especial. É uma classe para alunos excepcionais. O excepcional é sempre um assunto delicado, complexo, por vezes obscuro e não raro dolorido e sofrido. A tendência é fugir dele, mas a fuga pode deixar marcas piores. Durval Marcondes, durante toda a sua vida, preocupou-se com o problema do excepcional. Numa época em que a própria psicanálise era para muitos um tabu, ele já tentava a aplicação de seus métodos em massa. Introduziu na rede escolar as chamadas classes especiais para os excepcionais e criou a seção de higiene mental da Secretaria da Educação. Na verdade, ela chega antes, nos anos 10, mas ela vai se implantar só nos anos 50, nos anos 40, efetivamente. Aqui, iniciamos o perfil do Dr. Durval Elegardi Marcondes. Em 28 de novembro de 1959, a Sociedade Brasileira de Psicanálise conferiu a Durval Marcondes um diploma com os seguintes dizeres: ao médico que com energia, perseverança e destemor, lutando contra um meio totalmente adverso, implantou entre nós o conceito de doença emocional, abrindo a tantos sofredores os caminhos para eles desconhecidos, da serenidade e do ajustamento social. A prática da psicanálise no Brasil foi iniciada em 1925. A clássica consulta psiquiátrica, que terminava invariavelmente numa receita ou num pedido de internação, foi então substituída pela pesquisa dos motivos que levam as pessoas às dificuldades psíquicas. E Durval Marcondes foi o iniciador dessa prática. Com muita coragem moral, insistiu numa linha de trabalho cheia de obstáculos e incompreensões. Não era fácil defender ideias que, na época, se chocavam com preconceitos culturais. Guiado por grande intuição e sensibilidade pessoais, ele prosseguiu no seu trabalho clínico e viu confirmadas as primeiras descobertas da psicanálise. Foi, sem sombra de dúvida, um Bandeirantes, né? Um Bandeirantes bem no espírito paulista de desbravador. Ele funda esse saber, ele dedica a sua vida, né, a partir de 26, 27 até a sua morte, à causa psicanalítica, e vai fazer nos mais diferentes campos, né? No campo da arte, no campo da ciência, no campo da medicina, na educação, enfim, e, sobretudo, no campo da psicologia, né, sendo um dos fundadores da psicologia, do ensino acadêmico, né, da psicologia na Universidade de São Paulo. Vai ter um papel fundamental, mais do que ainda na sociologia, no campo, na institucionalização da psicanálise de criança, a partir já do final dos anos 30. Formado em 1924 pela Faculdade de Medicina de São Paulo, o Dr. Marcondes iniciou sua atividade clínica no ano seguinte como cirurgião.
Exatamente, ele faz toda a sua carreira, vamos dizer, desde desde 26 ele é nomeado já médico da inspeção pública. É bom lembrar que nessa época a saúde e educação fazem parte de um mesmo organismo público, né? E desde então ele constrói toda a sua carreira. E nessa época, Durval Marcondes iniciou a luta para a germinação do movimento psicanalítico entre nós. Uma luta bastante árdua. Após o término da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1909, e no decorrer da década de 20, houve uma grande transformação na vida cultural do nosso país. Assim, na política, sucederam-se vários movimentos revolucionários que culminaram na Revolução de 30. Nas artes, houve todo um movimento reformista que teve sua expressão máxima na Semana de Arte Moderna, em 1922. A psicanálise se insere no seu aparecimento, a psicanálise se insere em todo esse movimento de modificações que se deu nessa época. Foi então, quando eu terminava o meu curso médico, quando comecei a minha atividade clínica, que resolvi introduzir a técnica psicanalítica na minha prática profissional. Eu fui, para isso, muito estimulado pelo meu mestre e amigo Franco da Rocha, que, nessa ocasião, estava divulgando as ideias de Freud entre nós. É o momento no qual Durval Marcondes vê a brecha para ele poder implantar a psicanálise. Ele é convidado, ele assume o posto de diretor da seção de higiene mental e ele tem essa tarefa fundamental que é a de criar, né, as salas especiais para alunos especiais, né? Ele cria efetivamente, né, mas as patologias graves não é algo que interessa para o Durval Marcondes. O grande interesse do Durval Marcondes é implantar a psicanálise, né? Ele vai aproveitar essa brecha, esse momento, para criar, né, para organizar, inspirado certamente na experiência já desenvolvida no Rio de Janeiro por Arthur Ramos, né, das clínicas de orientação infantil e, sobretudo, na experiência americana, né, de saúde mental. Ele vai criar, que ele vai compor com os procedimentos, com os técnicos, os pressupostos psicanalíticos, né? Ele vai criar a clínica de orientação infantil, onde ele, fundamentalmente, mais do que criar, ele forma a primeira geração de educadoras, não só algumas psicanalistas, né, que vão derivar para a psicanálise, e outras que vão desenvolver uma política de atendimento de crianças na rede pública, com a base na psicanálise, né? Então, mais do que isso, o Durval Marcondes, ele é fundador, a gente pode dizer isso realmente, da clínica de crianças, né? Da psicanálise de crianças. Ele implanta no serviço público, né? Formando as profissionais no serviço, na Faculdade de Saúde Pública, né, que vão passar por uma formação, uma supervisão com ele, e que certamente isso vai produzir efeitos na prática pedagógica. Em 1926, houve, para mim, um acontecimento muito importante. Eu publiquei um pequeno trabalho, um livrinho, que constitui a introdução da psicanálise na crítica literária do Brasil. Eu chamava a atenção da intelectualidade brasileira para a importância que a psicanálise tem neste particular. Eu mandei este pequeno trabalho para Freud.
E recebi de Freud uma carta. Depois eu passei a me corresponder regularmente com Freud. Mas eu recebi uma carta que nessa ocasião foi para mim uma grande surpresa. Ele, embora dizendo que não entendia a minha língua, ele disse também que pôde inteirar-se do conteúdo do meu livro, que achou muito interessante aquela minha atividade e me estimulou a continuar naquele caminho, dizendo que eu ia ter, desse modo, muitas gratificações. Eu até costumo dizer, brincando, que eu sou o único psicanalista do mundo por ordem expressa de Freud. Efetivamente, para o Durval Marcondes, isso vai ter um efeito magnífico. A partir daí, ele decide dedicar a vida dele, e mais de meio século ele vai fazer, né, doravante, a causa psicanalítica. Né? Então, comecei a tratar os meus doentes no consultório, a experimentar a técnica psicanalítica, com resultados que me surpreenderam, não só porque confirmavam as ideias de Freud, como também davam resultados terapêuticos interessantes, mas acontece que não fui muito bem compreendido pela cultura daquela época. Eu fui tido, então, com raras exceções de alguns colegas e amigos, eu fui tido como um extravagante, como um desajustado, fui tido como um indecente, porque, como se sabe, Freud pôs ênfase nos aspectos sexuais, na importância dos aspectos sexuais na compreensão das neuroses e das psicoses. A Sociedade Brasileira de Psicanálise, na verdade, ela tem o processo que a gente chama de implantação da psicanálise, de institucionalização. Né? Uma coisa, o Durval Marcondes ele é desbravador porque ele vai abrir diferentes campos, né, de diferentes vias de difusão da psicanálise. Então, na sociologia, na filosofia, na crítica literária, em diversos segmentos. Mas, do ponto de vista da que a gente chama de institucionalização, do modo de se praticar esse saber, né, a gente pode dizer que a institucionalização, e aí sim, nesse sentido, Durval Marcondes é o primeiro a realizar no Brasil, isso acontece a partir de 1938, após a chegada da primeira analista, que a gente chama naquilo que era a forma de se formar o analista. Né? Um psicanalista não era na universidade, é uma formação diferenciada, né? Nos seus institutos de psicanálise. Né? Para isso, você precisaria ter um analista já formado, né? Que a gente chama um analista didata, autorizado a formar a primeira geração de analistas. Até 1938, nós não tínhamos essa prática no Brasil. Procurei, então, formar uma sociedade psicanalítica, formar um instituto de psicanálise e mais tarde, depois de muitos anos de ficar na minha atividade sozinho aqui em São Paulo, eu consegui criar um instituto para o ensino da psicanálise com a chegada a São Paulo, em 1936, da doutora Adelheid Koch, do Instituto de Psicanálise de Berlim, que imediatamente inaugurou o ensino de psicanálise primeiro em toda a América Latina. Durval Marcondes, inclusive, vai se deitar no divã de Adelheid Koch, vai fazer a sua formação e tornar-se analista. Mas o trabalho institucional ele vai fazer muito no sentido de arregimentar adeptos para a causa psicanalítica. Né? Este ensino começou no meu consultório particular e hoje a Sociedade de Psicanálise, o Instituto de Psicanálise, tem uma sede própria e veio a ter um grande desenvolvimento. Esta atividade teve também como resultado a introdução no nosso meio médico daquilo que hoje se chama
a medicina psicossomática. Eu tive ocasião de chamar a atenção e de apresentar observações clínicas de casos em que os fatores psíquicos influem ou são a causa principal das doenças orgânicas. Desse modo, abriu-se para a medicina uma outra maneira de ver que hoje é adotada pela generalidade dos médicos da época presente. Em inúmeros estabelecimentos de ensino da rede oficial, existem as chamadas classes especiais para alunos excepcionais. Consistem em agrupamentos mais ou menos homogêneos de crianças portadoras de um tipo de excepcionalidade sob a direção de um professor especializado. A intenção é desenvolver ao máximo as potencialidades desses alunos especiais. Que pela primeira vez a criança passa a ser escutada. Não só a criança, como os familiares, né? O seu entorno, né? Porque é muito calcada no social essa experiência. Então, a psicanálise nasce, a gente pode dizer, emerge a prática psicanalítica, né? Na escola, de uma concepção de que a psicanálise é algo que vai corretivo, né, que vai ajudar a formar essa geração que vai, né, dar origem ao futuro do Brasil. Né? Não vamos esquecer que nós vivemos a ideologia do Brasil, nação do futuro. E, nesse sentido, o discurso psicanalítico viria contribuir. Com a criação da higiene mental escolar, começou a verdadeira higiene mental no Brasil. Por incrível que pareça, a higiene mental, naquela época, consistia principalmente em campanhas antialcoólicas. Com a criação da higiene mental, introduziu-se no Brasil a clínica de orientação infantil, passando-se a levar em conta as condições emocionais da criança no lar, a psicodinâmica familiar e todos aqueles fatores que influem no desenvolvimento da personalidade, como hoje é sabido e empregado na higiene mental contemporânea. No Hospício do Juqueri, algumas outras personalidades vão participar desse movimento, vão aderir a uma certa concepção próxima da medicina americana. E Durval Marcondes faz parte, né, eu diria, ele não é o fundador, mas ele, de certa forma, ele está nesse movimento, né, de criação dessa concepção onde o emocional tem um valor. O nome de Durval Marcondes está também ligado à criação da profissão de psicólogo e do curso de psicologia da Universidade de São Paulo. Ele mesmo relembra os fatos. Quando, em 1938, criei a secção de higiene mental escolar, criei também a profissão de psicólogo no Brasil, com os cargos dessa denominação que passaram, então, a existir no Serviço Público de São Paulo. A universidade não tinha, porém, naquela época, cursos para a formação de psicólogo. E só mais tarde, em 1954, por iniciativa da professora Anita Cabral, com o apoio do então diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, professor Eurípides Simões de Paula, fui convidado para organizar o primeiro curso desse tipo na Universidade de São Paulo. Esse curso depois se expandiu, se desdobrou e veio, finalmente, a constituir o atual Instituto de Psicologia
da mesma universidade. E lá ele funda, com muita dificuldade, ao longo de toda a segunda metade dos anos 50, até que o curso de psicologia, efetivamente, ele é criado oficialmente na USP a partir de 1958. E em 62 a clínica é fundada. Então, isso tudo é obra do Durval Marcondes. Dona Lídia, é muito difícil ser esposa de um psiquiatra? Não, porque como psicóloga que sou, eu posso apreciar a profissão de meu marido, bem como o valor da obra de pioneiro que ele realizou. Eu estou muito feliz por ser sua esposa e me orgulho profundamente pelo progresso que a psicologia, a psiquiatria e a higiene mental puderam ter aqui no nosso meio com tudo que ele realizou. Vai criar um grande polo de oposição entre a psiquiatria e a psicanálise nesse momento, o que faz com que a psicanálise em São Paulo, e essa é uma característica da psicanálise paulista, diferente dos outros locais onde ela se implantou no Brasil, é que ela é mais aberta, para a psicologia, inclusive fundando a própria psicologia. Dr. Durval, nós gostaríamos que o senhor dirigisse uma mensagem aos educadores. A título de mensagem, eu vou ler um pequeno trecho de um discurso que proferi quando me foi prestada uma homenagem. Desde os anos 20, essa visão clara, essa concepção de que era uma concepção também de Freud, mais próxima do Freud, do investimento pedagógico. Não se falava em psicanálise de criança, a psicanálise de criança surge nos anos 20, efetivamente com Melanie Klein e Anna Freud, a filha de Freud. E nesse momento, os primeiros psicanalistas brasileiros, isso não só Durval Marcondes, mas também os cariocas, que são bastante empenhados na construção da psicanálise nos anos 20, vão ter claro a ideia de que o investimento tem que ser no campo pedagógico e de que esse investimento, a psicanálise teria algo a dizer no sentido da construção da nação brasileira. Então, Durval Marcondes vai fazer disso a razão da sua vida. Mais de 50 anos dedicado a causa psicanalítica, é, sem sombra de dúvida, um nome que instituiu a psicanálise na cidade de São Paulo e no Brasil. Olha, eu acho que o Durval Marcondes tem um papel muito grande, não só, evidentemente, no campo médio, no campo educacional, mas na difusão da psicanálise nesses diferentes segmentos, mas particularmente no campo da sociologia. Ele introduz a psicanálise, o ensino de psicanálise na formação dos sociólogos, da Escola de Sociologia e Política, que chamava Escola Livre de Sociologia e Política na época, introduz essa disciplina em 1940 e ela existe até hoje na escola. É o único, no meu conhecimento, até onde eu sei, é o único lugar onde, na formação dos sociólogos, comporta a disciplina psicanálise. E é muito não de formar analistas, mas de introduzir uma concepção da subjetividade humana no social. Freud nos ensinou, através do seu gênio, os meios de caçar e de domar, no fundo do homem, a fera que trabalha na sua própria destruição. A história da espécie humana é a história da violência. Mesmo na época presente, em que a esperança de um fraternal entendimento tem seu apoio nos imensos recursos materiais que a ciência oferece, a arte do ódio se apura cada vez mais e se desdobra em requintes da mais variada perversão. Estamos entrando na era da civilização freudiana, na qual as fontes escondidas da agressividade irão, a pouco e pouco, se transformando em fontes de entendimento e de aproximação. Cada vez mais, a humanidade há de evoluir no amadurecer de si própria, para a verdadeira utilização
do seu potencial de amor.